Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje o nosso foco é, pegar um conteúdo que é extremamente denso, cheio de riquezas históricas e teológicas e transformar tudo isso numa base bem sólida para você. Exatamente. Nós vamos mergulhar na lição 9. Isso, a lição 9, que é intitulada Espírito Santo, o Regenerador. É uma lição que faz parte da revista Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2026. E, olha, todo o material, as raízes teológicas e os insights geniais de hoje vêm da fonte preparada pelo pastor Francisco Miranda, lá do Teologia 24 Horas. É um material riquíssimo, um prato cheio para quem ensina. Com certeza, a nossa missão com essa imersão hoje é equipar você com suporte pedagógico, didático e, claro, teológico, para que a preparação da sua aula seja impecável. A ideia é que você chegue no domingo com clareza e com muita autoridade no assunto. E, para começar com essa clareza que a gente precisa, a gente tem que bater de frente com um grande paradigma. Um erro, na verdade, que afeta quase todo o ensino cristão hoje em dia. Existe uma confusão muito generalizada entre o conceito de nascer de novo e a ideia de simplesmente melhorar de atitude. Como se fosse uma reforma moral, né? Isso, uma mera reforma moral. As pessoas acham que é parar de falar palavrão, ser mais educado, esse tipo de coisa. Mas o material do pastor Francisco Miranda deixa muito claro que estamos falando de uma ressurreição espiritual. Jesus disse que sem nascer de novo, ou nascer do alto, não se pode sequer ver o reino de Deus. Isso está lá em João 3, versículo 3. Sim, e essa distinção, essa diferença entre reforma e ressurreição muda completamente a forma como você vai dar a sua aula. E a palavra que ancora todo esse conceito, que amarra tudo, é regeneração. O apóstolo Paulo usa um termo grego muito específico lá em Tito 3,5, que é palingenésia. É uma palavra fascinante. Muito, porque quando a gente olha para a etimologia de palingenésia, a gente vê que é a junção de palin, que indica repetição, ou seja, fazer de novo, com gênesis, que significa nascimento, origem, início. Gênesis, exato. Então, o que Paulo está descrevendo ali não é colocar um curativo na natureza humana caída, não é tentar consertar a carne, é uma geração divina, um novo nascimento literal que acontece no plano espiritual. E essa origem divina é o grande ponto central da nossa primeira parte aqui. A salvação e esse novo nascimento não são eventos isolados. Não é um resultado exclusivo da vontade do homem. Quando a gente estuda as Escrituras a fundo, fica muito evidente que a regeneração é uma obra perfeitamente coordenada pela divindade. Uma ação conjunta. Totalmente harmoniosa, onde cada pessoa da divindade atua com um propósito super específico, para garantir o resgate do ser humano. E como é que a gente pode detalhar essa dinâmica da divindade para que o aluno entenda a profundidade da obra? Porque às vezes fica muito abstrato na sala de aula, né? É verdade. Mas a gente pode observar uma divisão estrutural que é bem clara na teologia bíblica. Primeiro, a gente olha para Deus, o Pai. O Pai, ele atua como grande arquiteto de toda a redenção. É ele quem planeja, elege e chama por pura graça. O texto de Efésios 1, lá nos versículos 4 e 5, mostra que esse plano nasce nele, antes mesmo da fundação do mundo. Ele faz o projeto. Exato, o projeto é dele. Em seguida, a gente tem o Filho. Jesus Cristo é quem executa a compra histórica dessa salvação. Ele desce aqui na história humana, garante redenção derramando o próprio sangue, satisfaz a justiça e paga o alto preço da libertação. Então a gente tem o pai que desenha o plano e o filho que executa e paga o preço. Onde que o Espírito Santo entra nessa estrutura toda? É aí que entra a aplicação. O Espírito Santo é quem aplica essa obra na vida do pecador, de forma individual, de forma eficaz. E os termos originais ajudam muito a entender isso. No grego do Novo Testamento, a palavra é pneuma. No hebraico do Antigo, é ruach. As duas palavras, elas remetem a sopro, vento, a própria força vital. O Espírito Santo entra no cenário para vivificar, para pegar a vida de Deus e injetar naquilo que estava morto pelos delitos e pecados. Nossa, sabe uma analogia que eu fico fascinada e que ajuda demais a visualizar isso na hora da aula? É pensar no processo de construção de uma casa.
Ah, essa ilustração é excelente. Ajuda a clarear a mente do aluno. Imagina que o pai funciona como o arquiteto-mestre. Ele desenha a planta milimetricamente, ele pensa na fundação, no propósito de cada cômodo, tudo isso muito antes do terreno ser limpo. Aí vem o filho, que atua como o executor da obra. Ele vai para o local, constrói a casa, carrega o peso do trabalho duro e, no final, ele paga o valor bilionário dessa obra com o próprio sangue. A casa fica lá, pronta, perfeita, com a dívida totalmente quitada. Mas ainda está vazia. Exatamente. Uma casa recém-construída, fechada, escura, fria, não tem vida lá dentro. E é aí que entra o Espírito Santo. É ele que entra nessa casa, liga energia, acende as luzes, traz o calor e transforma aquela estrutura de tijolo num lar habitado de verdade. E a beleza dessa imagem para o professor passar para o aluno é que a glória da construção inteira é exclusivamente de Deus. Corta qualquer ideia de salvação por mérito. Elimina pela raiz a ideia de esforço humano. E essa analogia do esforço humano inútil contra a obra soberana de Deus nos leva direto para a nossa segunda parte, que é o caso clássico de João capítulo 3, aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Esse é o estudo de caso definitivo sobre regeneração. O perfil de Nicodemos é incrível de analisar, porque ele é o auge, ele é o pico do que a religião humana consegue produzir. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, chamado de o mestre em Israel, ou seja, ele tinha a melhor teologia da época. Ele sabia a Bíblia de cor, tinha um zelo inquestionável, guardava as tradições, tinha uma moralidade que ninguém podia apontar o dedo. Um currículo impecável. Impecável! Se existisse um jeito de ser salvo por bater meta de comportamento, Nicodemos seria o primeiro da fila, com certeza. Mas Jesus olha, bem nos olhos dele, o pináculo da religiosidade e basicamente diz que ele está cego e morto espiritualmente. É um choque de realidade brutal. O diálogo deles expõe uma barreira enorme na cabeça humana. Quando Jesus fala que ele precisa nascer de novo, ele usa a palavra grega anothan. E o detalhe é que anothan tem duplo sentido. Pode significar novamente e pode significar do alto. Nicodemos, com a cabeça totalmente presa na biologia e nas regras humanas, escuta novamente e aí pergunta como um velho vai voltar para a barriga da mãe. Ele pensa em repetição carnal. Exato, mas Jesus estava usando o sentido teológico de anothan, nascer do alto. É um nascimento que vem de Deus, de uma esfera que não é daqui. E ver o Nicodemos travado ali expõe o limite da religião, não acha? A religião, as regras da igreja, a tradição, tudo isso faz um trabalho muito bom em instruir a mente da pessoa. Dita a ética, cria limites sociais, melhora o comportamento exterior. Mas o ensino religioso puro nunca vai vivificar o espírito. Jesus bate o martelo dizendo que o que é nascido da carne é carne. É o limite da nossa natureza. A carne só produz carne. E isso traz um alerta gigantesco para nós na pedagogia cristã. Ferramentas naturais nunca vão produzir vida espiritual. Isso pede uma reflexão profunda da nossa parte. Na escola bíblica, no discipulado, o professor sente aquela ansiedade de ver o aluno mudar de vida. A gente quer ver resultado. E nessa aflição, é muito fácil a gente apelar para as ferramentas da carne. Usar o culpa para forçar a pessoa a se arrepender, usar o medo do inferno para fazer o aluno obedecer, ou colocar uma pressão psicológica no meio do grupo. Criar aquele clima emocional tenso. Sim, usar rituais dramáticos achando que se a música subir e todo mundo chorar, a vida da pessoa foi transformada para sempre. Mas o princípio de Jesus continua lá. A carne só produz carne. Você pode gerar choro, um alívio temporário, um ajuste de comportamento na base da pressão. Mas essas técnicas não têm o poder de gerar vida no espírito de ninguém. Não tem. E por causa disso, a salvação bíblica não é uma terapia de comportamento. É uma cirurgia. O pano de fundo de João 3, a base que Jesus está usando para falar com Nicodemos, é a profecia de Ezequiel 36, versículos 26 e 27. A profecia não diz que Deus vai ilustrar ou educar o seu coração velho. Não tem maquiagem moral.
Nenhuma. A promessa é radical. Deus diz: tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele promete arrancar esse centro de vontade que é duro, inflexível, que não sente as coisas de Deus. E promete fazer um transplante, implantando um coração novo e colocando o seu próprio espírito dentro da pessoa. É cirurgia, não é terapia. E quando a gente entende que a regeneração é um transplante feito por Deus, isso tira uma tonelada das costas do professor, significa que você que ensina não tem a missão impossível de salvar os seus alunos usando a sua inteligência ou a sua lábia. A gente depende totalmente de Deus, que é o que Jesus ilustra lindamente no versículo 8 com a metáfora do vento. O vento sopra onde quer, a gente escuta o barulho, mas não controla. Assim é quem nasce do Espírito. É libertador. Você não fabrica regeneração no aluno. Não importa se a sua didática é brilhante, se o seu conhecimento de grego é profundo. A regeneração vem do alto. O seu papel como professor é semear a palavra, estudar bastante, dar uma aula excelente e ser fiel ao texto. Mas a água que purifica e o vento que dá vida, quem faz isso é única e exclusivamente o Espírito Santo. Tem uma parceria clara aí. A gente faz o natural, que é ensinar, e depende de Deus para o sobrenatural. Agora, entrando na nossa terceira parte. Se a regeneração é esse evento invisível, interno, incontrolável como o vento, fica a pergunta prática. Como você sabe que a regeneração realmente aconteceu? Porque a gente não pode basear o novo nascimento só numa lembrança emocional de 10 anos atrás ou numa mão levantada num apelo. Tem que ter prova, certo? Com certeza tem que ter prova. E é isso que separa o cristianismo verdadeiro do cristianismo cultural ou só de fachada. A Bíblia dá sinais bem concretos de que o novo nascimento aconteceu. A presença do Espírito Santo não é invisível nos seus efeitos, ele deixa rastro. E a lição traz 3 grandes eixos de evidência da regeneração. O primeiro deles é a justificação pela fé. Justificação é uma palavra que a gente repete muito na igreja, mas às vezes perde o peso do que significa. Como você desdobra isso de um jeito prático para o aluno? A justificação é uma mudança radical no status legal da pessoa diante do tribunal de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes da regeneração, a pessoa é um réu condenado. Na justificação, ela é absolvida e declarada justa. E o detalhe vital aqui é que Deus não perdoou fazendo vista grossa para o pecado. Ele não baixou o padrão da lei. De jeito nenhum. O pecador é declarado justo porque a justiça exigida foi totalmente satisfeita na cruz. É a imputação. A obediência perfeita de Cristo e o pagamento da morte dele caem na nossa conta. O resultado disso é que a gente sai da posição de inimizade e recebe o espírito de adoção. A gente possa chamar Deus de Abba Pai. Essa primeira evidência muda o nosso status invisível lá no céu. Mas a segunda evidência é onde a coisa fica visível aqui embaixo, no campo de batalha. É a santificação progressiva, que é a mudança de direção de vida, e a gente tem que deixar muito claro na aula que santificação não é perfeição instantânea. Ninguém nasce de novo e no dia seguinte para de errar. É uma vida separada para Deus que começa uma caminhada de transformação. E tem um insight teológico maravilhoso da nossa fonte aqui: lutar contra o pecado é um dos maiores sinais de vida espiritual. Isso muda tudo no aconselhamento pastoral. Demais. Pensa naquele aluno que chega depois da aula arrasado com ele mesmo. Ele fala que falhou, que tem desejos errados, que a carne pressiona muito, e aí ele vira para você e diz: eu sou muito falho, essa guerra não para, eu não devo ser salvo de verdade. Se você aplica esse conceito, a resposta é de um consolo enorme. Você olha para ele e diz: quem está morto não luta. Muito forte isso. Um cadáver não tem imunidade para combater a infecção. A doença toma conta do corpo morto sem resistência nenhuma. Mas se você sente nojo do seu pecado, se você chora de verdade quando erra, se você levanta no dia seguinte para lutar de novo contra a carne, isso é a prova irrefutável de que o Espírito Santo te vivificou. É a vida de Deus em você rejeitando a morte. Então a prova da santificação não é a ausência de queda, é a guerra diária e implacável contra o pecado. Uma guerra que não acaba. E esse conflito interno natural
nos leva ao terceiro grande sinal do novo nascimento, que é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Se a santificação é a luta em si, o fruto do Espírito é a evidência moral, é o resultado aparecendo no caráter. E aqui tem uma distinção que resolve muita dor de cabeça na igreja. A gente precisa separar com uma linha muito grossa o que são dons espirituais e o que é o fruto do Espírito. E qual seria o melhor jeito de pontuar essa diferença na classe para não deixar dúvida? A diferença está na natureza da coisa. Os dons espirituais, o charismata, são ferramentas de trabalho. Eles aparecem nas atividades. A pessoa pode pregar muito bem, pode ter um dom de liderança forte, saber administrar a igreja inteira, mas Jesus nunca disse que a gente conheceria uma árvore pelas ferramentas penduradas nela. Pelos talentos dela. Isso. Já o fruto, o carpos, reflete o caráter íntimo. Aparece nas reações do dia a dia. É amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. O fruto é orgânico, ele exige tempo, exige raiz. A regra de Jesus é que pelo fruto se conhece a árvore. Você vê gente na igreja cheia de dom no palco, mas chega em casa, é agressivo. No trabalho, não tem integridade. Não sabe perdoar ninguém. Aí falta a evidência primária de salvação. Os dons você até imita na carne. O fruto de espírito é o selo autêntico de que a natureza foi trocada. O dom é o que a pessoa faz, o fruto é o que a pessoa é. E para amarrar essas evidências todas de um jeito bem visual, a gente pode pensar que a regeneração atua trocando a CPU do nosso coração, como se fosse um computador. A placa-mãe e o processador central mandam na máquina toda. No novo nascimento, Deus não troca o seu monitor para ficar bonito por fora, ele troca a CPU. Se o processador mudou, o jeito que você processa os dados da vida muda inteiro. Como você processa uma ofensa muda, como você gasta o seu dinheiro muda, o que você escolhe olhar na internet muda, o processamento interior muda e o que aparece no monitor da vida lá fora é o fruto do Espírito. É impossível ter o Espírito de Cristo na CPU e o monitor viver exibindo as obras da carne sem gerar um arrependimento genuíno. Essa ilustração do processador é excelente. Resume bem que o interior transformado pelo Espírito vai inevitavelmente manifestar uma nova realidade do lado de fora, mesmo que seja um processo progressivo e doloroso. Bom, a gente analisou a necessidade do novo nascimento, a ação coordenada da divindade na nossa salvação, o limite da religião no encontro com Nicodemos e as 3 evidências inegáveis da nossa nova vida. É uma carga teológica de muito peso para elevar o nível da sua aula. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, a gente tem um pensamento provocativo, algo para você processar durante essa semana. Exato. Pensando nessa diferença absurda entre uma mera reforma moral e o milagre da regeneração, fica o desafio. Será que nós, na nossa igreja moderna, não criamos sistemas que recompensam só o exterior? Se a nossa métrica de sucesso é só frequência no culto e cumprimento de regra visual, a gente corre perigo. Talvez a gente esteja criando um ambiente onde é mais vantajoso fingir uma reforma moral do que confessar que nunca nasceu de novo. A gente precisa perguntar se estamos realmente encorajando o fruto do Espírito ou se estamos só ensinando gente morta a se comportar como se estivesse viva. Uma reflexão muito necessária para avaliar o que a gente celebra como sucesso no ministério. Pessoal, chegamos ao fim da nossa imersão profunda na teologia da regeneração. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. E lembre-se, se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.